Boa noite, então, pessoal. Eu sempre acho interessante como as reflexões que a gente prepara, às vezes tem uma pontezinha na anterior, né? E dessa vez um pouco mais sutil, talvez. Mas o tema que a gente pensou e que martelava muito na minha cabeça, preparando as reflexões para trazer aqui para a gente, é uma coisa que tenho pensado um pouco com relação às nossas vidas mesmo, né? As reflexões pessoais, enfim, sobre comprometimento. Quanto a gente tem se dedicado ou se comprometido mesmo com os propósitos maiores da vida, com o Evangelho de Jesus, com aquilo que a gente tem já podido aprender com a doutrina espírita, e levado isso adiante, né, como realização, como construção mesmo, o quanto estamos ou não comprometidos com Jesus, com Deus e conosco mesmos, nesse processo da jornada evolutiva em que nós todos estamos aqui inseridos. E pensando um pouco sobre isso, eu me deparei com um aparente trocadilho aqui, até sem querer, que eu custei a perceber quando estava pensando sobre isso, é que quando eu pensava no primeiro momento em comprometimento, eu pensava no sentido de se comprometer com algo, num sentido positivo. E depois me dei conta que se a gente não está comprometido efetivamente com uma tarefa, a gente pode comprometê-la em outro sentido, né? A gente pode vir a atrapalhar, digamos, prejudicar que essa tarefa vá adiante. E olha que interessante, né? Pensando sobre isso tudo, voltei um pouco então ao sentido original, assim, da palavra, busquei lá o dicionário, e aí o comprometimento ele tem, né, esses dois significados assim mais amplos, e a gente pode pensar no comprometimento, e o dicionário trazia isso, com relação a essa entrega que é feita, e muitas vezes tratado inclusive no campo do casamento, né? Comprometer-se em matrimônio. E olha só, mais uma vinculação assim aparentemente ingênua, né? Pequena, mas se a gente pensar no Evangelho de Jesus, antes dele até, na revelação divina, a gente vai ver a revelação sendo tratada para nós, desde o início, lá na primeira revelação, como um casamento. Um casamento entre Deus e a criatura. E muitas vezes a gente vai ver nos evangelhos Jesus sendo tratado como o noivo e a humanidade como a noiva. Enfim, toda essa reflexão inicial para a gente ver que assim como numa união de um casamento na terra, de duas pessoas vinculadas pelo amor, esse é um aspecto da lei que traduz um aspecto muito maior, que é o da união primeira de cada um de nós com o nosso Pai. Dessa união que é feita ou que nós devemos realmente trabalhar por conquistar e construir, né? Deus nos criou a todos e está por nós desde o início, comprometido sempre, sem qualquer deslize, desvio, sem comprometer essa relação. Nós, por outro lado, temos caminhado muitas vezes vacilantes, e aí a gente vai ver também muito da figura da traição aparecendo nos textos do Evangelho, né? Um pouco nesse sentido que a gente esquece de Deus, a gente por não estar comprometido nessa união, a gente vai se desviando e criando os nossos próprios caminhos de egoísmo, de separação, e a gente vê muito dessa figura apresentada ali. Mas a reflexão é sobre, então,
comprometermos-nos com o Evangelho de Jesus, comprometermos-nos com esse propósito divino que diz respeito às nossas vidas e que é a caminhada de todos nós aqui na Terra. Nós frisamos sempre o quanto somos seres espirituais e qual é o objetivo das nossas vidas, não só da encarnação, mas da vida do Espírito. É um objetivo de progresso, a gente caminha para o crescimento, para um dia estarmos em comunhão plena nessa união com o Criador, né? Como espíritos puros, enfim. Então, a gente vai se lembrar um pouquinho de Jesus. Quando esteve na Terra conosco, convidou a muitos para estarem com Ele, para segui-lo. E o comprometimento, o compromisso começa ali, com aqueles primeiros que o rodearam, que estiveram com Ele, que foram chamados a segui-lo e que aceitaram o convite, aceitaram o chamado. E num primeiro momento, parece-nos que era um convite assim muito material até, de deixar as questões do mundo, até as suas famílias, enfim, para estar presencialmente com Jesus, nas viagens que ele fazia, estar com ele, nos sermões que ele fazia, ouvi-lo, enfim, estar com ele. Muitos aceitaram, outros não, mas hoje nós já não temos mais Jesus encarnado entre nós e a gente fica a se perguntar o que seria comprometer-se, aceitar esse chamado, esse convite de segui-lo, porque o convite segue ecoando para todos nós ainda hoje. E por muito tempo nós pensamos esse convite um pouco nesses termos materiais mesmo. Muitos de nós entendemos o convite de seguir a Jesus como deixar os anseios do mundo para estar em determinados lugares, com uma vida dedicada a Jesus ou às tarefas religiosas, abrindo mão até de constituir família e coisas assim. Foram processos importantes para muitos espíritos, encarnações proveitosas a muitos, mas a gente vai entendendo até pelas leis divinas que esse não é o propósito para a maioria de nós. Que mais do que isso a gente vai ter que entender a caminhada com Jesus nas nossas vidas, com a família que constituímos, no trabalho em que temos, nas colocações em que vamos nos colocando. E aí, voltando mais uma vez aos primeiros discípulos que estiveram com Jesus, nós vamos entender também que desde lá segui-lo não era simplesmente seguir os seus passos físicos e estar com ele no mundo. A gente vai ver, desde o exemplo de Pedro, por exemplo, entre tantos, dedicado, convicto, conheceu Jesus, convivia com ele, o amava, e quando começa a ser colocado ali por Jesus os desafios pelos quais passaria, Pedro: não, Senhor, eu estarei com você até o fim. No espírito mesmo de estar comprometido, alguma coisa movia aquele coração. E muitos de nós, quando conhecemos Jesus, nos sentimos assim. A gente tem um anseio de: não, Senhor, a gente vai estar aqui para o que precisar. Vou colocar tudo que tiver ao meu alcance a serviço e comprometer cada minuto da minha vida, cada esforço do meu tempo por isso, por essa causa, por esse propósito. Porque isso nos move, faz parte da lei divina e a gente encontra essa ressonância. Mas assim como Pedro, nós vamos descobrir também as nossas fragilidades.
ele tinha uma dedicação sincera, mas se viu mais frágil do que esperava. Negou ao Cristo e depois, claro, com muito esforço, com o trabalho, tornou-se o apóstolo que nós conhecemos, que realmente está com Jesus até hoje, que faz o trabalho real, convicto, né? Comprometido, entregue a Jesus, a causa do Evangelho. E esse comprometimento não é só um comprometimento exterior, né, a Jesus. É comprometido com Deus, com a criação e consigo mesmo, porque uma e outra coisa, né? Nós inseridos na lei divina, temos os nossos propósitos de jornada evolutiva alinhados aos propósitos divinos, né? Então, enfim, pensamos isso tudo e mais uma vez voltamos à reflexão. Como então temos levado as nossas vidas? O que seria para nós esse trabalho de colocarmos o que está ao nosso alcance, as nossas vidas, cumprir esse compromisso de estarmos com Jesus? E se pensarmos mais uma vez nos significados do comprometimento, a gente encontra também o comprometimento como uma espécie de garantia, né? Por exemplo, quando a gente faz uma hipoteca, a gente coloca alguns bens comprometidos ali como garantia de uma coisa. Então a gente pode pensar nisso com relação às nossas próprias vidas. A gente coloca as nossas próprias vidas como garantia da nossa relação com Deus, né? Não, Senhor, eu garanto, eu vou fazer o meu máximo aqui e colocar isso a serviço. Pensando nisso, podemos colocar a serviço do Evangelho os nossos bens materiais, o nosso conhecimento, a nossa saúde, o tempo que nós temos, os esforços que nos cabem. Tudo isso pode ser comprometido no sentido de colocado a serviço também com Jesus. Esse é um aspecto. E tantos outros compromissos que a gente vai entendendo, que vamos assumindo na caminhada e que nos auxiliam tanto. Porque Deus vai dar as oportunidades a cada um de nós nas nossas vidas. E a gente vai, cada um, ir reconhecendo onde podemos assumir determinados compromissos, né? Onde estamos sendo chamados. Porque cada um de nós vai ter a sua tarefa no mundo, as suas missões. Cada um com as pessoas com as quais convive, nos trabalhos em que está inserido, enfim. Cada um recebe de Deus a oportunidade de trabalhar ali em determinado âmbito, em determinada questão, porque, e aí a gente vai lembrar que lá do livro Céu e Inferno, que é onde nasce aqui uma reflexão que nós traremos, que as atribuições da vida de cada um de nós, elas vão sendo dadas aos espíritos de acordo com as possibilidades que o espírito tem já na sua jornada evolutiva. Então, para aqueles que jamais caminharam, tarefas maiores, né, que exigem mais daqueles espíritos, tarefas que dizem respeito à coletividade, a gente vê isso na história. Tarefa, por exemplo, de trazer o Espiritismo à Terra, não seria escolhido qualquer tarefeiro, senão aqueles mais comprometidos, onde a espiritualidade sabe que encontrariam os corações mais firmes no propósito, para que a tarefa não se perdesse, enfim. Mas entre maiores e menores, cada um de nós tem aí as nossas tarefas particulares, pequenas ou grandes.
E aí eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um texto do Emmanuel, no Justiça Divina, quando ele vai comentar esse trecho do livro Céu e Inferno, falando sobre essas diferenças de atribuições que são dadas aos espíritos de acordo com o nível, né, de evolução que já atingiram. Porque muitas vezes, apesar do nosso anseio de estarmos com Jesus, do nosso anseio de servir, de aproveitar a oportunidade da encarnação, principalmente quando a gente começa a vislumbrar tanto conhecimento que a gente recebe, a gente fala, não, vamos fazer isso, né, acontecer, vamos aproveitar dessa oportunidade. Apesar disso, muitas vezes a gente se vê faceando determinadas situações mais desafiadoras do que a gente imaginaria. E às vezes a gente se sente até enfraquecido, né? Será que a gente é capaz de determinadas coisas? Será que a gente consegue? Mas a gente vai aprendendo também com Jesus que os nossos ombros estão calibrados de acordo com os fardos ali que a gente carrega, né? Então, sim, todos nós temos as possibilidades. Mas diante disso, algumas coisas que nos parecem assim desafiadoras, algumas situações mais delicadas, a gente vai tentando aprender com Jesus também os caminhos de resignação, compreensão do que cabe a cada um de nós, do que nos tem sido oferecido nessa jornada. Porque muitas vezes esses compromissos que nos parecem tão ásperos, assim, tão difíceis, são as grandes oportunidades das nossas vidas para avançarmos. E muitas vezes são, inclusive, pedidos nossos. Quando mais lúcidos, quando mais conscientes da jornada evolutiva e do que diz respeito aos relacionamentos, às questões das nossas vidas, muitas vezes a gente pede determinadas coisas e aí depois a gente se vê aqui sem essas recordações em situações assim desafiadoras. E o texto do Emmanuel, do Justiça Divina, o capítulo 53, chamado Compromissos em Nós. E o Emmanuel começa dizendo assim: considerando as elevadas missões dos espíritos que se agigantaram nos louros da virtude, reflitamos nos compromissos anônimos que rogamos com ardor em nós e por nós. Então, muitas vezes, quando a gente está nesse ardor de querer fazer mais, né, a gente vê espíritos grandiosos que fizeram tarefas com grande impacto. A gente vê a vida de um Chico, a gente fala, meu Deus, né, eu queria ser igual a ele, assim, servir desse tanto. Colocar realmente as minhas potencialidades, as minhas capacidades. E aí, a gente às vezes fica almejando coisas grandiosas que estão fora do nosso alcance e a gente vai esquecendo as pequenas e anônimas tarefas que estão aqui nas nossas vidas. Então, vamos refletir um pouco nos compromissos de cada um de nós, que aqui Emmanuel já dá a dica, rogamos com ardor em nós e por nós. E aí ele dá alguns exemplos. Em contraste, o marido ideal e a abastança doméstica. Então, muitas vezes a gente é felicitado ali com a família que a gente queria, né? Mas, no entanto, recebeste no próprio sangue o filho retardado que te corta o coração por difícil problema. Um dia, e aí, de um lado, a gente vê o quanto a gente está recebendo, mas ali tem também uma dificuldade, mas aí Emmanuel complementa um dia, o que a gente talvez não perceba de pronto. Compreenderás que noutras épocas
foi ele o companheiro que induziste à loucura. Então, o nosso compromisso com aquele espírito está ali expresso, por isso voltamos juntos, né? Aqueles desafios. Dispõe de títulos respeitáveis para luzir nos encargos mais nobres e padeces uma esposa mentalmente fixada na fronteira do hospício. Então, mais uma vez, né? Temos uma parte do que a gente já recebe, do que a gente já conseguiu conquistar, mas junto a desafios. Um dia compreenderás que em estradas distantes foi ela a parceira menos feliz, em cujos pés colocaste lama escorregadia para que resvalasse desamparada na esquina do sofrimento. Então, mais uma vez, o compromisso que temos, né, com espíritos que podem ser desafiadores na nossa convivência, mas que temos ali vinculações a serem reparadas. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irascível, intransigente, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia, porém, compreenderás que ele vive assim por defeitos da educação que lhe impuseste em outra existência. Porque em existências diferentes a gente muda os papéis, né? Uma hora pai, outra hora filho, esposa, irmão. Percebes a grandeza da obra de que te responsabilizas, sem achar colaborador que te dê mão no trabalho, arrostando sozinho a obrigação de fazer. E nesse a gente costuma encontrar muita reclamação, né? Assim, enquanto às vezes a gente se sente sozinho no trabalho, faltam companheiros para dividir, até na tarefa espírita. Um dia compreenderás que te valias ontem da confiança alheia para tiranizar os que mais te amavam, e lutas hoje desentendido para te libertares da violência. Possuis conhecimentos admiráveis e legiões de amigos que tudo fazem por ajudar-te. Contudo, amargas penosa normalidade orgânica à maneira de espinho oculto. Um dia compreenderás que a mutilação e a deformidade, a inibição e a moléstia constituem remédios nos pontos fracos da própria alma. Desfrutas mediunidade notável e não consegues outro mistério que não seja o consolo e o apaziguamento na própria casa. Um dia compreenderás que carecias de longo tempo, desempenhando a função de bússola viva para alguns poucos viajantes do mundo, arrojados por ti mesmo nas trevas das grandes provas. E aí a gente vai vendo que apesar das dificuldades, dos desafios que a gente encontra, que com consciência nós vamos entender que tem lá suas vinculações no nosso pretérito, nos compromissos que nós assumimos, que nós saibamos seguir adiante com eles, porque são, eu ia dizer apesar deles, mas muito pelo contrário, né? Com eles, porque eles é que são a grande oportunidade para a gente seguir adiante. E Emmanuel complementa aqui, finalizando já o texto. Acalentas projetos superiores, exalçando anseios de atenção e sonhos de arte. No entanto, gastas o próprio corpo desdobrando a serviço sobre o tanque ou lavando pratos e caçarolas. Um dia compreenderás que para sermos livres é preciso escravizar-nos por algum tempo ao pé daqueles que por algum tempo nos foram também escravos. Bendizes as dores desconhecidas que te pungem silenciosas. E o dia que a gente aprender a reconhecer nas dores as grandes oportunidades e bendizê-las, nós mudamos o rumo do quanto a gente está comprometido com as coisas e encontramos felicidade na vida e no serviço, apesar das dificuldades. Agradece as ocupações ignoradas que pediste alegremente, lembrando que a gente pediu por elas, né? Na vida espiritual.
e que muita vez exerces chorando na vida física. Isso não quer dizer que o desafio não esteja posto, que a gente não vai chorar diante das dificuldades, né? Ou se vê ali naquela luta cotidiana, mas que a gente possa também encontrar a felicidade para além disso. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, porque pequenino, anônimo, dentro do nosso lar, nas dificuldades que ninguém vê, recorda que Deus te vê. O nosso compromisso é com Ele, antes de tudo. Se todos te desprezam à face das tuas atividades supostas insignificantes e humildes, ainda mesmo que por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. Que todos nós possamos aprender a sermos fiéis no pouco, naquilo que para nós é bastante, mas pouco diante dos olhos do mundo, nas pequenas coisas em que cada um de nós tem sido chamado, para um dia podemos ser também fiéis no muito, comprometidos com Deus, na sua lei divina e com Jesus no seu evangelho de amor. Uma boa noite a todos.